Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada do nosso universo mitológico favorito. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história de Aman e da Terra-média, bem durante o ápice absoluto dos Eldar. É um período incrível, cheio de contrastes monumentais. Uma época de glória e de paz que, lá no fundo, já começava a plantar as sementes de uma tragédia gigantesca. Bom, vamos direto ao ponto e entrar nesse cenário épico. E essa citação resume perfeitamente o clima da nossa conversa de hoje. Pensa num cenário de perfeição intocável sob a luz pura das duas árvores. Tudo simplesmente florescia, sabe? A cultura élfica estava operando no limite máximo da sua capacidade física e intelectual, completamente intocada pela dor que ainda estava por vir. Era a perfeição. Seção 1. A Era de Ouro. Para entender o peso dessa paz toda, a gente precisa olhar primeiro para o reino abençoado de Amã. Essa é a fase em que as linhagens élficas não só prosperavam, mas viviam num estado de graça constante. Os registros de Silmarillion, lá na página 139, detalham as escolhas dos Vanyar, a mais alta das linhagens. E olha que detalhe fascinante. Eles amavam tanto a radiação total da luz das árvores que simplesmente deixaram as planícies e as grandes cidades para trás. Eles preferiram viver numa harmonia profunda com os Valar, lá no alto da montanha sagrada de Taniquetil. Seção 2. Cidades dos Eldar. Essa busca por diferentes estilos de vida nos leva às obras arquitetônicas absurdas que marcaram a cultura dos outros Eldar. Nas páginas 134 e 135, por exemplo, a gente encontra Tirion, aquela cidade majestosa com muralhas brancas brilhantes no topo da colina verde de Tuna, destacando a alta torre Mindon Eldalieva. Já do outro lado do espectro, como descrito na página 138, repousa o litoral de Alqualondë, o lar dos elfos apaixonados pelo mar. As mansões por lá eram construídas inteiramente de pérolas e a frota deles eram barcos esculpidos em forma de cisnes com bicos de ouro maciço. É a mesma Era de Ouro, mas com expressões estéticas completamente distintas. Seção 3. A arte e o fogo. E falando em criações estéticas grandiosas, é impossível não focar nos Noldor. Eles eram o clã da curiosidade sem fim, verdadeiros mestres na criação. A evolução deles faz todo sentido quando a gente analisa os passos. Primeiro, como as páginas 77 e 136 mostram, vemos como eles absorveram o conhecimento geológico de Aule, o ferreiro. Esse domínio da matéria levou a um salto intelectual gigante relatado na página 141, quando Rômulo inventou um sistema genial de letras. E toda essa escalada técnica e artística culminou no feito supremo, descrito lá na página 146 pelas mãos de Fëanor. E aí chegamos nelas, a Silmarils, a obra-prima inquestionável do complexo Fëanor. A genialidade dessas três joias ia muito, muito além do saber lapidar pedra. O cristal em si era totalmente indestrutível. Mas a verdadeira magia, o que tornava isso o ápice da arte, era o fato de que elas guardavam a própria luz viva e mística das duas árvores de Valinor dentro delas. Era, sem dúvida alguma, o pico absoluto da joalheria cósmica. Seção 4. A Penumbra da Terra-média. Mas a história dessa era não se resume à luz ofuscante de Aman. O contraste é gigante. Mudando o foco lá para o leste, a gente entra na grandiosa penumbra da Terra-média, onde o cenário era banhado apenas pelo manto frio das estrelas. E a civilização não estava parada por lá não, hein? Bem longe do brilho das árvores, os registros das páginas 127 e 208 nos apresentam o reino oculto de Doriath, um território incrivelmente belo e prateado sob as constelações, que prosperava sob o governo do rei Thingol e sob a proteção de um escudo mágico impenetrável criado por Melian, uma maia. E a joia da coroa de Doriath era Menegroth, as famosas 1000 cavernas. As páginas 212 e 213 contam em detalhes como essa maravilha arquitetônica subterrânea foi erguida para servir de palácio para Thingol. O mais incrível de Menegroth é que ela nasceu de uma necessidade super prática, e não foi um projeto solitário dos elfos. Para sair do papel, exigia uma aliança bem notável. Exatamente, os anões. Foram os Nalgrim, lá das Montanhas Azuis, que trouxeram a força bruta e o conhecimento arquitetônico pesado para construir essa maravilha junto com o povo Cinder. Eles escavaram a pedra maciça, criaram salões imensos e ainda forjaram armas incrivelmente resistentes sob encomenda para o rei. Foi uma parceria pragmática e rara que rendeu um resultado espetacular num mundo ainda selvagem. Seção 5. Mentiras e sombras. Só que todo esse equilíbrio tinha prazo de validade. Enquanto o oeste e o leste estavam nessas fases pacíficas, gloriosas, o perigo apenas adormecera. Lendo os trechos entre as páginas 99, 115 e 184, a gente percebe que lá no escuro, as antigas e aterrorizantes fundações do norte, como o Túmulo e Angband, continuavam a pulsar. E o pior,
Nos lugares onde a luz não chegava, hordas de orcs e todo tipo de monstro indizível estavam se multiplicando em silêncio. A sombra estava crescendo sem ninguém ver. E enquanto os monstros se multiplicavam no leste, em Amã o estrago acontecia de um jeito muito mais letal. A cronologia ali das páginas 143 a 150 é chocante. Melkor foi solto depois de passar 3 eras preso por pura piedade dos Valar. E ele não saiu empunhando armas. Ele usou uma máscara. Fingindo arrependimento, ele conseguiu circular livremente e começou um trabalho de envenenamento lento. Plantando rumores ardilosos sobre usurpação de poder na mente dos orgulhosos Noldor, ele começou a destruir tudo por dentro. O resultado desse veneno todo foi desastroso e super rápido. O orgulho subiu a cabeça, espadas foram sacadas contra a própria família e a situação degringolou ao ponto de Fëanor acabar exilado, como narra a página 156. Ele construiu Fórmenos, uma fortaleza isolada no extremo norte. Lá, ele se trancou com a Silmarils e com suas espadas recém-forjadas, totalmente consumido pela paranoia. A confiança simplesmente ruiu. Então, isso nos deixa com uma reflexão gigante para levar adiante. Vimos mundos inteiros no topo da sua criatividade e paz só para serem corroídos de forma simultânea. De um lado, a unidade da luz sendo destruída por dúvidas e mentiras. Do outro, uma escuridão territorial se multiplicando solta. O conflito é iminente. A pergunta que fica martelando na cabeça é: com mundos tão fantásticos no limite de ruir, por quanto tempo a frágil paz de Arda pode realmente sobreviver antes desse colapso inevitável? É uma história que ensina muito sobre como as fundações mais belas podem ser as mais frágeis. Fica aí o pensamento para nós. Nos vemos na próxima exploração.